Você já parou para pensar por que os bonzinhos sempre parecem perder? Porque mesmo dando o melhor de si, oferecendo tudo o que têm, sendo sempre gentis e compreensivos, eles acabam esmagados por uma realidade que parece não reconhecer ou valorizar seu esforço? Talvez você já tenha sentido essa dor, essa frustração silenciosa que vai se acumulando até se tornar insuportável. É como se, em vez de receber gratidão, você recebesse desprezo, ou pior, fosse ignorado por completo. O mundo te ensinou desde cedo que ser bom é a chave para ser amado, para ser aceito, para ser alguém digno de permanecer nos corações alheios. Mas e se eu te dissesse que isso é apenas uma ilusão, uma armadilha que a própria mente constrói para evitar a dor de não ser aceito? Você pode estar se perguntando se a bondade é realmente uma virtude ou se é apenas uma estratégia inconsciente para evitar conflitos e rejeições. Jung falava da sombra, esse lado sombrio que todos nós carregamos e que muitas vezes se esconde atrás de sorrisos e de uma gentileza ensaiada. É ali, no silêncio entre o sorriso e a lágrima, que nasce a derrota silenciosa dos bonzinhos. É ali que a bondade se transforma em prisão, onde o desejo de agradar a todos se torna uma sentença de invisibilidade. E enquanto isso, você vai se perdendo de si mesmo, porque cada sim que você dá ao outro é um não que você dá a si. E o preço é alto, tão alto que às vezes você só percebe quando já está em pedaços, fragmentado, como uma marionete que se deixa guiar pelos fios invisíveis das expectativas alheias. Neste vídeo, vamos caminhar juntos por esse labirinto escuro que é a mente do bonzinho. Vamos explorar as camadas ocultas da bondade e entender por que ela se transforma em derrota, em silêncio, em dor. Porque às vezes, o maior inimigo do bonzinho não é o outro, mas a própria incapacidade de dizer não. Este vídeo é para você que já cansou de se doar até a exaustão, que já se perguntou por que nunca é suficiente, que já sentiu o gosto amargo de ser esquecido depois de tudo que fez. Aqui, vamos descobrir juntos que a bondade não precisa ser uma sentença de derrota. Ela pode ser força, mas só quando nasce da verdade e não do medo. Feche os olhos e respire fundo. É hora de mergulhar na psicologia por trás da derrota silenciosa dos bonzinhos. A máscara da gentileza é muitas vezes a primeira prisão do bonzinho. É aquela expressão suave, o sorriso que surge até mesmo quando o coração sangra, o gesto de ceder para evitar o desconforto alheio. Desde cedo, aprendemos que ser gentil é uma virtude, e é mesmo quando nasce de um coração verdadeiro. Mas em muitos casos, a gentileza é o véu que esconde a dor, o medo, a insegurança. É como se, para merecer amor, você precisasse esconder tudo o que é feio, tudo o que é imperfeito, tudo o que pode fazer com que os outros te abandonem. Essa máscara é tão bem costurada que você mesmo esquece onde termina o que é seu e onde começa o que os outros esperam de você. Ela se torna um papel que você interpreta tão bem que até acredita nele. Mas, lá no fundo, há um vazio que te observa. Um vazio que pergunta: quem sou eu de verdade? A bondade que se torna máscara não é virtude, é sobrevivência. É o medo de ser rejeitado, de ser odiado, de ser deixado para trás. E cada vez que você se anula para caber no mundo do outro, você reforça essa máscara e se afasta mais um pouco de quem você realmente é. A máscara da gentileza é traiçoeira, porque faz você acreditar que está fazendo o bem. Mas na verdade você está fugindo do conflito, da raiva, da solidão que nasce quando você se mostra por inteiro. Você já percebeu como o bonzinho foge das discussões? Como ele prefere engolir a própria verdade a ter que encarar o olhar decepcionado de quem ele ama? Esse é o preço da máscara. Você se torna querido, mas não respeitado. E o respeito é o alicerce de qualquer relação verdadeira. Quando a bondade é usada como escudo, ela não protege, ela aprisiona. É preciso coragem para tirar a máscara para dizer não, quando o coração grita, basta. Só assim a bondade pode florescer como força, e não como fraqueza. E você, já olhou para a sua própria máscara hoje? Já percebeu onde você escondeu a sua raiva, a sua tristeza, a sua força? Porque às vezes, a maior prova de amor que você pode dar a si mesmo é ter a coragem de arrancar a própria máscara e, enfim, se reconhecer. No silêncio da bondade mora uma sombra que o bonzinho raramente ousa encarar.
É a parte de si que contém a raiva contida, a frustração não expressa, a tristeza acumulada. Jung nos ensinou que a sombra é tudo aquilo que você reprimiu em nome de se sentir aceito, tudo o que você renegou por medo de perder o amor dos outros. O bonzinho, então, é aquele que, ao longo da vida, aprendeu a silenciar sua raiva para não ferir, a reprimir sua tristeza para não preocupar, a enterrar seus próprios desejos para que os outros pudessem brilhar. Mas essa sombra não desaparece. Ela espera, e ela se torna cada vez mais densa, mais incômoda, mais ansiosa por espaço. É essa sombra que, um dia, explode, seja em forma de um choro incontido, de uma crise de ansiedade, de uma solidão insuportável. Porque ninguém pode sufocar para sempre o que lhe é mais humano. A raiva é energia vital. É o fogo que nos lembra que estamos vivos, que somos dignos de respeito. Quando o bonzinho ignora essa raiva, ele a transforma em veneno para si mesmo. Um veneno que corrói a autoestima, que mina a força interior, que apaga a própria luz. E sem perceber, o bonzinho se torna refém da sua própria bondade, escravo de um papel que não foi feito para ele, mas para agradar o mundo. Você já se pegou dizendo sim quando queria dizer não? Já sorriu enquanto por dentro sentia vontade de gritar? Essa é a sombra do bonzinho, a parte que ele teme mostrar porque acha que, se o fizer, perderá o amor, o respeito, a aceitação. Mas a verdade é que, enquanto você não abraçar a sua sombra, a sua bondade continuará sendo uma moeda de troca para manter os outros por perto. E no final, você não terá ninguém, nem a si mesmo. Talvez seja a hora de olhar para a sua sombra e perguntar: o que é que eu estou escondendo de mim mesmo? Porque só quando você reconhece a sua própria escuridão é que a luz pode, enfim, nascer de dentro. O vício da aprovação é uma das prisões mais sutis e perigosas para o bonzinho. É aquele desejo quase incontrolável de agradar, de ser aceito, de ser visto com bons olhos por todos. É como se a cada sorriso recebido, a cada elogio, você sentisse uma pequena dose de alívio, um afago no medo constante de não ser suficiente. Mas, por trás desse alívio, esconde-se uma dependência emocional que corrói a alma. É como um vício, e a ciência explica. Cada vez que você recebe validação externa, seu cérebro libera dopamina, o neurotransmissor do prazer. E como qualquer vício, esse prazer é passageiro, e logo você sente necessidade de mais. Você se torna refém do que os outros pensam de você, e para manter esse fluxo de aprovação, você começa a se moldar às expectativas alheias. Sorri quando não quer sorrir, diz sim quando quer dizer não, oferece ajuda quando tudo o que queria era descansar. Aos poucos você se dissolve em pedaços de outros, e quando se dá conta, não sabe mais quem é, só sabe o que os outros esperam que você seja. A neurociência nos mostra que o medo da rejeição ativa a amígdala cerebral, a mesma região ligada ao instinto de sobrevivência. É por isso que dizer não dói tanto. É por isso que contrariar alguém é como um ataque à nossa própria identidade. Mas no fundo, você sabe que precisa quebrar esse ciclo, porque enquanto a aprovação dos outros for seu combustível, você estará sempre dirigindo o carro da vida com as mãos de outra pessoa no volante. Talvez seja a hora de questionar: de quem é essa vida que eu estou vivendo? E mais do que isso, por que eu ainda acredito que só serei amado se não mostrar quem eu sou de verdade? É preciso coragem para sair do vício da aprovação. Coragem para se olhar no espelho e dizer: eu não preciso ser perfeito para ser digno. Coragem para entender que o amor verdadeiro não se compra com sorrisos ou favores, mas se conquista com a autenticidade de quem já aprendeu a amar a si mesmo. E essa coragem, meu amigo, é o primeiro passo para deixar de perder silenciosamente. É o primeiro passo para, enfim, ser inteiro. Existe um efeito oculto que poucos percebem na bondade, algo que vai além da gentileza aparente. É o efeito espelho da bondade. Quando você é bom, quando você oferece a mão mesmo quando ninguém a estende de volta, você se torna um espelho para as pessoas ao seu redor. E esse espelho nem sempre reflete luz. Ele reflete, sobretudo, as sombras dos outros. Porque a bondade, quando é verdadeira, quando não busca recompensas, é como uma lâmina afiada. Corta as máscaras de quem não está pronto para ver a própria escuridão. Você, com sua entrega,
com sua presença, com sua disposição infinita, acaba mostrando às pessoas o quanto elas mesmas estão vazias, o quanto elas fogem de si mesmas, o quanto não têm coragem de se doar como você faz. E isso dói nelas. É mais fácil atacar o espelho do que encarar o reflexo. É por isso que muitas vezes o bonzinho é alvo de críticas, de zombarias, de rejeições silenciosas. Não porque fez algo errado, mas porque sua presença desperta no outro uma ferida que ele não sabe como lidar. Jung diria que projetamos no outro aquilo que não suportamos ver em nós mesmos. Assim, o bonzinho se torna o bode expiatório das inseguranças alheias. É mais fácil dizer que ele é fraco, bobo, ingênuo, do que admitir que ele teve coragem de ser quem é, de se doar sem esperar nada em troca. Esse efeito espelho é cruel porque faz o bonzinho acreditar que há algo errado com ele. Mas a verdade é que, muitas vezes, a bondade ilumina os cantos mais escuros da alma de quem está ao redor. E nem todos estão prontos para essa luz. Você já sentiu isso? Já percebeu como algumas pessoas se afastam quando você mostra o coração? Como outras tentam te diminuir para não se sentirem tão pequenas? Não é sobre você, é sobre o que você desperta nos outros. E é por isso que a bondade, apesar de linda, também é perigosa. Porque ser bom é, acima de tudo, ter coragem de enfrentar o olhar de quem não está pronto para ver a si mesmo. E às vezes, é nesse olhar que você encontra a razão da sua solidão. A generosidade sempre foi vista como virtude, como uma forma de tocar o coração das pessoas e criar laços de afeto. Mas existe um paradoxo cruel na generosidade do bonzinho. Quanto mais ele dá, mais ele se afasta de si mesmo. É como se cada gesto de doação fosse ao mesmo tempo uma fuga. Fuga da solidão que dói no silêncio. Fuga da raiva que teima em borbulhar por dentro. Fuga da verdade de que, às vezes, ninguém devolve o que você oferece com tanto cuidado. A generosidade se torna uma forma de esquecer as próprias feridas, de preencher o vazio que lateja na alma. Você já parou para pensar quantas vezes foi generoso apenas para não sentir a dor de estar só? Quantas vezes estendeu a mão esperando que alguém a segurasse, mas tudo o que encontrou foi o vazio? É como se o bonzinho oferecesse mais do que tem, apostando que, se doar o suficiente, finalmente será visto, finalmente será amado, finalmente será reconhecido. Mas a generosidade que nasce do medo não é generosidade, é dependência. É a tentativa de comprar, com pequenos pedaços de si mesmo, o amor que você nunca teve coragem de exigir. E enquanto você se esvazia para que os outros se encham, vai descobrindo que ninguém tem pressa de devolver. Nietzsche dizia que precisamos aprender a amar a nós mesmos antes de doar ao mundo. Porque quem não se cuida primeiro, oferece o que não tem. E quem dá tudo o que tem sem guardar nada para si, um dia descobre que não tem mais nada para dar. Esse é o paradoxo da generosidade. O bonzinho acredita que dar é sempre nobre, mas na prática, dar sem medida é um convite ao próprio desaparecimento. E no final, ninguém percebe que atrás de cada sorriso havia um pedido silencioso de cuidado, de reciprocidade. Porque doar de verdade não é se anular, é transbordar do que já é abundante. E o bonzinho precisa aprender que ser generoso não é abrir mão de si, mas compartilhar apenas o que não o destrói. Existe uma dor silenciosa que o bonzinho carrega no peito, a dor de não ser reconhecido. Você pode ter se esforçado ao máximo, ter dado o seu melhor, ter aberto mão de tudo para estar presente para o outro. E ainda assim, no final do dia, o que encontra é o silêncio. Um silêncio que ecoa mais alto do que qualquer palavra. É como se a sua bondade fosse invisível, como se tudo o que você fez desaparecesse assim que foi entregue. Você olha ao redor e percebe que, por mais que tenha se doado, ninguém se lembra, ninguém agradece, ninguém volta para retribuir o que você deu. E isso te faz questionar se vale a pena continuar sendo bom. É uma ferida que sangra em silêncio porque você aprendeu que reclamar é feio, que cobrar gratidão é mesquinho, que esperar reconhecimento é egoísmo. Então você engole esse nó na garganta, finge que não dói, segue sorrindo como se não sentisse nada, mas sente. Sente porque o ser humano é feito de trocas, de reciprocidade, de afeto compartilhado. E quando a balança pende sempre para o lado de quem recebe, o peso da ingratidão se torna insuportável. Nietzsche nos lembra que a ingratidão não nasce da maldade.
mas da incapacidade humana de perceber o esforço que o outro faz por nós. E isso dói, porque faz o bonzinho se sentir invisível, descartável, como se não tivesse valor. Essa é a ferida mais profunda da alma boa. Há de se doar tanto que ninguém mais percebe que você está ali. E enquanto isso, você vai desaparecendo, fragmentando-se em pedaços de ajuda, de consolo, de presença que ninguém retribui. A dor de não ser reconhecido é mais do que uma tristeza. É a sensação de que talvez o problema esteja em você, mas não está. A verdade é que o mundo acostuma-se a quem sempre está disponível, e quem está sempre disponível passa a ser visto como óbvio, como certo, como recurso, não como pessoa. Talvez seja hora de perguntar: quem está cuidando de mim enquanto eu cuido de todos? Porque às vezes, a maior demonstração de amor próprio é aprender a se reconhecer antes de esperar que os outros o façam. A submissão é mais do que um comportamento aprendido. É uma marca gravada no cérebro, uma cicatriz que nos faz escolher o caminho mais seguro para evitar o confronto. A neurociência nos ensina que a amígdala cerebral, responsável pelas respostas de medo e defesa, é ativada toda vez que sentimos a ameaça de rejeição ou desaprovação. É como se o cérebro gritasse: fique onde é seguro, não provoque, não diga não. E o bonzinho, condicionado desde cedo a evitar o conflito, se curva diante dessa voz interior. Ele faz concessões que não queria fazer, aceita culpas que não são suas, cede espaços que deveria ocupar. É um movimento automático, quase instintivo. E é aqui que mora a tragédia. A bondade que poderia ser uma força se torna submissão, e a submissão se torna hábito. Cada vez que você abaixa a cabeça para evitar o desconforto, seu cérebro entende que o silêncio é a melhor forma de sobreviver. E assim, você vai se programando para não existir plenamente. A submissão, então, não é apenas uma escolha emocional. É uma armadilha neurobiológica que te prende a um roteiro previsível. Sorrir, ceder, engolir o grito. A cada vez que você escolhe calar, reforça a trilha neural do medo, do conformismo, da rendição. E quanto mais você faz isso, mais difícil é romper o ciclo. A bondade se confunde com passividade, e o bonzinho não percebe que a amígdala, esse pequeno centro de medo no cérebro, está no comando. Jung dizia que somos governados por tudo aquilo que nos recusamos a enfrentar. E enquanto o bonzinho não olha para o próprio medo de rejeição, continuará repetindo a submissão como uma música de fundo que ninguém percebe, mas que dita todos os seus passos. Talvez seja a hora de aprender a silenciar a amígdala, de perceber que o medo é apenas uma parte de você e não o dono da sua vida, porque a verdadeira força não está em nunca sentir medo, mas em não deixar que ele decida por você. No silêncio da bondade, muitas vezes se esconde uma marionete emocional, um ser que aprendeu desde muito cedo a viver em função dos fios que os outros puxam. É como se cada gesto, cada palavra, cada escolha fosse, na verdade, uma tentativa de atender às expectativas alheias. Você já se sentiu assim? Como se cada movimento que faz fosse monitorado, avaliado, julgado? Como se houvesse sempre alguém segurando os fios invisíveis que decidem para onde você vai, o que você sente, o que você deve fazer? O bonzinho, sem perceber, entrega o controle da própria vida a quem o cerca. Ele se molda para não desagradar, se esconde para não confrontar, se oferece para não ser esquecido, e assim, vai se transformando em peça de um jogo que não foi ele quem criou. Jung nos lembra que a sombra cresce quando não somos fiéis a nós mesmos. E quando você vive como marionete, a sombra vai se acumulando até transbordar. É aquela sensação de cansaço que não passa, de solidão que se faz presente mesmo rodeado de gente, de peso no peito que ninguém vê. Porque a marionete pode até sorrir, mas por dentro, carrega o silêncio de quem nunca teve coragem de cortar os próprios fios. A cada movimento que você faz para agradar, reforça a dependência emocional de quem te controla. É sutil. Às vezes, é um chefe que te faz sentir indispensável para depois te descartar. Às vezes, é um amigo que te pede tudo sem nunca estar lá quando você precisa. Às vezes, é uma família que só te ama quando você se anula. E a marionete vai dançando conforme a música, acreditando que isso é amor,
que isso é cuidado, mas não é. É manipulação. É poder disfarçado de afeto. Talvez seja a hora de olhar para os fios que te prendem e perguntar: de quem é a mão que os segura? Porque só quem aprende a cortar os próprios fios descobre a liberdade de existir por inteiro. E no fundo, essa é a grande jornada do bonzinho: sair do papel de marionete para se tornar autor da própria história. A busca pela harmonia é uma das armadilhas mais sedutoras que aprisionam o bonzinho. Desde cedo, ele aprende que manter a paz é mais importante do que dizer o que sente, que sorrir é mais nobre do que confrontar, que calar é mais virtuoso do que questionar. E assim ele constrói uma harmonia que, aos poucos, se transforma em uma prisão dourada. Porque o preço da harmonia é alto, e quem paga é sempre o mesmo: aquele que cede. Você já percebeu como o bonzinho é o primeiro a pedir desculpas, mesmo quando não errou? Como ele abre mão dos próprios sonhos para manter o outro por perto? Como ele silencia a própria dor para não incomodar ninguém? É como se o medo de quebrar a harmonia fosse maior do que o medo de desaparecer. Mas o problema é que, ao tentar manter todos felizes, ele vai se apagando, perdendo a cor, o brilho, a essência. A harmonia que parecia tão bela vira o pano de fundo de uma solidão que ninguém vê. Montaigne nos lembrava que a pior prisão é aquela que construímos com as próprias mãos. E a harmonia do bonzinho é feita disso: concessões silenciosas, palavras engolidas, gestos adiados. Cada vez que você evita o confronto para não ferir, fere a si mesmo. Cada vez que aceita o silêncio para não decepcionar, decepciona a sua alma. E aos poucos, você deixa de existir como sujeito para se tornar apenas um objeto de agrado. A harmonia que o bonzinho constrói é como uma casa de areia à beira-mar. Basta uma maré alta, uma crítica, um abandono, uma decepção, e tudo desmorona. E quem sobra? O bonzinho, sozinho com as ruínas daquilo que tentou manter em pé. Talvez seja a hora de entender que a harmonia verdadeira não nasce da anulação de si mesmo, mas da coragem de existir como você é, sem pedir desculpas por isso. Porque quem constrói a própria harmonia na base do medo, paga o preço mais alto: a própria liberdade. O labirinto da solidão é o lugar onde o bonzinho finalmente se encontra consigo mesmo, ou pelo menos com aquilo que restou depois de se doar tanto. É um caminho escuro, feito de corredores estreitos, de paredes que refletem vozes antigas dizendo que, para ser amado, é preciso abrir mão de si. É ali que, no silêncio da madrugada, o bonzinho descobre que ninguém está vindo buscá-lo, que ninguém vai devolver o que ele ofereceu de graça. E é nesse momento que a solidão se revela como o maior de todos os professores. Porque, longe das expectativas alheias, o bonzinho finalmente escuta a própria voz, aquela que sempre ficou em segundo plano. É uma voz trêmula no início, quase um sussurro, mas carrega a força de quem foi ignorado por tanto tempo. Jung nos ensinava que o encontro com a sombra é também o encontro com a alma. E no labirinto da solidão, o bonzinho descobre que a bondade verdadeira não pode existir sem antes ter passado pela dor de se perder. Porque só quem se perde pode se encontrar. É ali, no silêncio que machuca, que as perguntas mais profundas nascem. Quem sou eu, sem as demandas dos outros? O que eu sinto quando não estou me moldando para caber? E o que resta de mim depois de tanto me despedaçar para ser aceito? O labirinto não é um castigo, é um convite. Um convite para parar de correr atrás de aplausos e começar a aplaudir a própria coragem de existir. Talvez você ainda tema essa solidão, mas ela é o único caminho de volta para casa, porque só quem se senta no escuro aprende a reconhecer a luz que vem de dentro. E é no labirinto que o bonzinho percebe: não é sobre ser visto, é sobre se ver. Não é sobre ser amado, é sobre se amar. E no fim, é só assim que a bondade deixa de ser fraqueza para se tornar força. A filosofia do sofrimento é uma estrada que poucos têm coragem de percorrer, porque ela exige olhar para a dor sem buscar anestesia, sem querer fugir, sem tentar transformá-la em algo bonito apenas para agradar aos outros. Nietzsche dizia que aquele que tem um porquê para viver pode suportar quase qualquer como. E é nesse porquê que o bonzinho precisa mergulhar. Porque a dor que ele sente não é apenas tristeza, é o preço de ter escolhido sempre o outro antes de si. É como se, ao tentar manter a harmonia, ele tivesse cavado a própria ferida. A dor se torna então a voz da alma,
Um sussurro que pergunta: e você? Onde fica na sua própria vida? A filosofia do sofrimento nos ensina que a dor, quando bem acolhida, pode ser transformada em força. É como o fogo que purifica o ouro. É o desconforto que remove as impurezas do ser. Mas para isso é preciso coragem de olhar para a ferida e perguntar: o que ela tem a me ensinar? Porque toda dor carrega uma lição oculta, sobre limites, sobre amor próprio, sobre a coragem de dizer basta. Clarissa Pinkola. Estés dizia que a mulher selvagem, e o homem autêntico também, renasce das cinzas quando abraça o próprio sofrimento como mestra. E é isso que o bonzinho precisa aprender. Que ser bom não é se anular. Que ajudar o outro não é morrer por ele. Que às vezes a maior forma de amor é recusar continuar dando quando não há reciprocidade. O sofrimento é a escola onde aprendemos a separar o que é nosso do que pertence aos outros. É o lugar onde a gente aprende a dizer não. Não ao abuso, não ao silêncio imposto, não à culpa que não é nossa. Porque a dor tem o poder de nos lembrar que estamos vivos, de nos ensinar que nossa bondade não pode ser uma moeda para comprar amor. E é nessa escola que o bonzinho descobre que ser forte não é nunca se ferir, é aprender a não se abandonar. A arte de dizer não é talvez a lição mais difícil para o bonzinho e a mais libertadora. É como se, a cada não engolido, ele entregasse uma pequena parte da própria alma para ser moldada pelas mãos de quem quer que o esteja manipulando. Dizer não é mais do que uma palavra, é um ato de amor próprio, uma afirmação de que você existe e de que sua vida também tem valor. Mas o bonzinho aprendeu que dizer não é ser egoísta, é ser ingrato, é ser menos amado. E assim, ao longo da vida, foi transformando cada não em um sim sufocado, uma concessão silenciosa que só serviu para alimentar a dependência emocional dos outros. A psicologia profunda nos ensina que o medo de dizer não é, muitas vezes, o medo de perder o afeto, de perder a aceitação, de perder o pouco que se tem. Mas, paradoxalmente, é justamente esse não que pode devolver a dignidade que a bondade mal compreendida rouba. Porque dizer não é também dizer sim para si mesmo. É dizer: eu importo, eu existo, eu mereço respeito. Eckhart Tolle fala que, quando dizemos sim a tudo para não perder o outro, estamos na verdade dizendo não para nós mesmos. E esse é o tipo de traição que dói mais fundo, aquela que nos faz adoecer por dentro. A arte de dizer não é sobre ferir os outros, é sobre não se ferir mais. É sobre entender que o amor verdadeiro não exige que você se apague para caber. É sobre perceber que quem te abandona por você dizer não, na verdade, já não te amava, apenas te usava. O bonzinho precisa aprender que não é obrigado a carregar o mundo nas costas, que não é responsável pela felicidade de todo mundo, que não é depósito de expectativas alheias. Dizer não é o primeiro passo para se libertar da marionete emocional e assumir o próprio valor. Porque só quem aprende a dizer não com amor próprio, aprende também a dizer sim com liberdade. Reconstruir a própria identidade é como juntar pedaços de um espelho quebrado. Cada fragmento reflete algo que você foi, que você tentou ser, que você deixou de ser para caber no mundo do outro. O bonzinho passa tanto tempo moldando-se às expectativas alheias que, quando olha no espelho, mal reconhece a própria imagem. E é nessa hora que surge a pergunta que dói e liberta ao mesmo tempo. Quem sou eu quando não estou tentando agradar ninguém? Jung nos lembra que a individuação, o processo de se tornar quem se é, exige coragem para olhar para dentro e para fora. Para dentro, para resgatar o que foi abandonado. Para fora, para perceber o que é realmente nosso e o que pertence aos outros. O bonzinho precisa reunir coragem para vasculhar as próprias sombras e encontrar nelas não apenas dor, mas também potência, porque a sombra guarda tudo o que você foi obrigado a esconder para sobreviver. A raiva que virou sorriso, a dor que virou piada, a vontade que virou silêncio. E é a partir desse reencontro que a reconstrução começa. Não é sobre se tornar alguém perfeito, é sobre ser inteiro. É entender que não existe luz sem sombra, que não há força sem vulnerabilidade, que não há liberdade sem limites. É aprender a dizer sim com o coração, mas também saber dizer não com firmeza. É escolher quem merece o seu tempo, a sua energia,
o seu cuidado. É aprender que o amor que você tanto busca no outro só nasce quando você se ama primeiro. Montaigne dizia que aquele que se respeita não aceita menos do que merece, e o bonzinho precisa reaprender a se respeitar. Precisa entender que a verdadeira generosidade começa com o cuidado por si mesmo, porque, no fim das contas, reconstruir a identidade é como renascer. É reconhecer que, para ser inteiro, você não pode mais viver de pedaços. É ter coragem de ocupar o próprio lugar no mundo, não como quem implora para ser aceito, mas como quem sabe que é digno de estar ali. Chegamos ao final dessa jornada que começou com uma pergunta simples, mas carregada de dor. Por que os bonzinhos sempre perdem? Talvez a resposta seja que perder não é sobre fracasso, é sobre não saber dizer basta. É sobre não perceber que, às vezes, ser bom demais é a forma mais silenciosa de se abandonar. Você não precisa deixar de ser bom para deixar de sofrer. Você só precisa aprender que a bondade não é servidão, que ajudar o outro não é sinônimo de se apagar, que amor não é sacrifício que te faz sumir, é espaço onde você também cabe. A derrota silenciosa dos bonzinhos não nasce da maldade do mundo, mas da própria incapacidade de se respeitar. Chegou a hora de você entender que ninguém vai te dar valor se você mesmo não se der, que o silêncio que machuca pode ser transformado em força e que a sombra que te assusta pode virar luz se você tiver coragem de encará-la, que dizer não é ser ruim, é ser justo com a própria alma, e que ninguém vai te salvar de você mesmo. Essa é a sua parte. Por isso este vídeo não é só para te mostrar por que você perdeu tanto, é para te lembrar que ainda há tempo de vencer. Mas a vitória que eu falo aqui não é contra os outros. É contra a voz que te faz acreditar que você precisa ser pequeno para ser amado. A vitória é ser você, com toda a força, com toda a luz e com todas as sombras que fazem parte de quem você é. E se você chegou até aqui, talvez esteja pronto para dar esse passo, porque no fundo ninguém teme o bonzinho. O que as pessoas temem é a força que ele descobre quando para de se esconder atrás da bondade. Seja bom, mas seja inteiro. Porque quando você se permite ser verdadeiro, não há derrota que possa te parar. É hora de sair do silêncio e ocupar o seu lugar no mundo. Porque você não nasceu para ser marionete de ninguém. Você nasceu para ser protagonista da própria história.